Olá! Milhões e milhões de caminhões cruzam o Brasil todo santo dia, literalmente movendo a nossa economia. Só que muitos deles, muitos mesmo, escondem um segredo. São incrivelmente velhos. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na gestão de frotas aqui no Brasil para entender por que isso é um problemão, quanto custa e como as empresas fazem para manter o país em movimento. Para a gente começar a ter uma ideia da escala do desafio, a frota brasileira tem quase 2 milhões de caminhões registrados. Pensa só nessa fila de veículos. É um número que não só impressiona, mas que já mostra de cara a nossa enorme dependência do transporte rodoviário. Mas olha, o dado mais surpreendente não é a quantidade, e sim a idade. A média de um caminhão no Brasil é de 16,2 anos. Isso não é só um detalhe, não, é a raiz de um dos maiores problemas de eficiência do setor. A nossa frota está envelhecida. E para entender o tamanho do problema, é só comparar. Lá nos Estados Unidos, a idade média é de 7,3 anos. É menos da metade. Essa diferença de quase uma década significa, na prática, mais quebra, muito mais gasto com manutenção e, claro, menos segurança nas nossas estradas. Então, vamos para o nosso primeiro ponto, o desafio de milhões de veículos. E o foco aqui, como deu para perceber, é a idade surpreendente dessa frota. E o buraco é ainda mais embaixo. Se a gente olhar só para os caminhoneiros autônomos, que são a maioria, mais da metade da frota, a idade média dos veículos simplesmente salta para mais de 20 anos. Isso quer dizer que a espinha dorsal do transporte brasileiro é formada por veículos bem antigos, que quebram com uma frequência muito maior. Pois é, e veículo mais velho quebra mais? Não tem segredo. Isso leva a gente direto para o nosso segundo ponto, o preço das avarias. E, mais importante, a urgência de sair da reação para ir para a prevenção. Infelizmente, a prática mais comum ainda é a manutenção corretiva. É aquele famoso ciclo do quebrou, conserta. A equipe só entra em ação depois que o problema já aconteceu. E isso transforma a gestão da frota numa eterna correria para apagar incêndios. E as consequências disso? Bom, são bem severas. O caminhão acaba rodando menos durante o ano, a vida útil dele diminui, ele para nos piores momentos possíveis e, no fim das contas, tudo fica mais caro. Cada parada que não foi planejada é dinheiro e tempo indo para o lixo. A alternativa mais inteligente, claro, é a manutenção preventiva. Aqui, a ideia é agir antes do problema. São paradas programadas, sabe? Tipo, trocar o óleo a cada 3 meses para evitar que o defeito sequer apareça. É a diferença entre viver apagando incêndio e simplesmente evitar que o fogo comece. E o passo mais avançado de todos é a manutenção preditiva. Pensa nela como uma forma de prever o futuro. Usando dados, o sistema consegue calcular a vida útil de cada pecinha e agenda a troca um pouquinho antes dela quebrar, mesmo que ainda pareça estar boa. O resultado? Eficiência máxima, sem trocas desnecessárias e sem nenhuma surpresa desagradável na estrada. Mas a gestão não é só sobre consertar ou prevenir quebras, né? Vamos avançar um pouco para ver para onde vai o dinheiro, ou seja, entender os custos operacionais da frota. Olha só esse gráfico. A divisão dos custos é bem clara. 60% dos gastos de um veículo são variáveis, ou seja, eles mudam a cada quilômetro rodado. Os outros 40% são fixos. Entender essa balança é a chave para gerenciar bem uma frota. Os custos fixos são aqueles que existem mesmo se o caminhão estiver parado na garagem. A gente está falando aqui de depreciação, da remuneração do capital que foi investido, salários, licenciamento, seguros. São despesas que precisam ser pagas com ou sem faturamento. Já os custos variáveis, bom, o nome já diz tudo. Eles estão ligados diretamente à operação. Quanto mais o caminhão roda, maiores eles são. É aqui que entra o combustível, que costuma ser o grande vilão, os lubrificantes, pneus, peças e mão de obra de manutenção. É nessa parte que a eficiência na estrada faz toda a diferença no bolso. O que nos leva a outro problema gigantesco. Não é só uma questão de ter caminhões velhos e custos altos, mas também de usar mal os que já se tem. É o desafio da ineficiência. Olha, este número é chocante. A taxa média de utilização da capacidade da frota de caminhões no Brasil é de apenas 43%. Isso quer dizer que, na média, mais da metade da capacidade de carga está sendo simplesmente desperdiçada. É como investir 100% para ter um retorno de só 43%. E isso tudo leva a uma pergunta de $1 milhão para qualquer gestor de frota. Qual é o número ideal de caminhões que se deve ter?
Se tiver caminhão a mais, é prejuízo com o veículo parado. Se tiver de menos, se perde negócio. É um equilíbrio delicado. A resposta para isso está num cálculo chamado dimensionamento de frota. O processo é bem lógico, na verdade. Primeiro, se calcula a capacidade de cada veículo. Depois, se define quantas viagens são necessárias para atender toda a demanda. Aí, se coloca na conta o tempo de cada viagem. E, no final, a matemática entrega o número mágico, o tamanho ideal da frota. No fim das contas, o objetivo é até que simples: ter exatamente o número de caminhões necessários para dar conta do trabalho. Nem mais, nem menos. É a busca pela eficiência máxima, sem nenhum desperdício. E isso tudo nos leva às decisões estratégicas finais, aquelas que definem o jogo. Ter frota própria, terceirizar ou, quando renovar. Terceirizar, por exemplo, pode ser uma ótima jogada. A grande vantagem? Dá para focar no próprio negócio e deixar o transporte com quem é especialista. Mas tem o risco, né? Perder o controle direto da operação e ficar dependendo da qualidade de outra empresa. É uma decisão de equilíbrio que cada gestor precisa pesar. E para quem tem a frota própria, surge a grande questão: qual é a hora certa de trocar um caminhão? E a resposta não é quando ele quebra, a resposta certa é quando os dados mandam trocar. A resposta está num conceito chamado vida útil econômica. Pensa assim: no começo o caminhão é novo e o custo dele é baixo. Com o tempo, a manutenção aumenta e ele fica cada vez mais caro de manter. O ponto ideal para a troca é quando esse custo médio anual chega no seu valor mais baixo, um pouquinho antes de ele começar a subir de novo. A troca, então, é uma decisão de negócio, não de mecânica. E a gente termina com um pensamento que resume todo o dilema da gestão de frotas. O que representa o risco maior? O custo de um caminhão novo ou o custo de mais uma quebra inesperada no meio da estrada? A resposta a essa pergunta é o que define a estratégia de sucesso para quem gerencia as verdadeiras artérias da nossa economia.